Uhum. Mas eu acredito que seja uma discussão mais saudável, seja discussões sobre hipóteses, né? Qual que é a hipótese mais promissora, talvez, de se obter os ganhos e as soluções que se espera, né? Mais do que faça isso porque eu pedi, mas é que é o tirador de pedido, mas é uma discussão sobre quais hipóteses vão trazer o próximo grande passo para a gente, o próximo aprendizado interessante para a gente continuar fazendo nessa linha ou não, né? Eu entendo mais como eu tenho uma certa dificuldade para definir hipóteses, a não ser quando eu estou numa área de business, tipo de produto, onde eu estou fazendo hipóteses, por exemplo, eu quero validar se o cliente, se eu estou criando um produto e quero validar se o cliente tem aquele problema, ou se eu, baseado no cliente ter um problema que eu já validei, eu quero ver se esse pedaço de solução ajuda, certo? E aí eu, upfront, trato isso como hipótese que eu estou validando. Mas no nosso mundo aí corporativo, tradicional e nas nossas relações normais com os clientes, onde a gente não está, por exemplo, no mundo de startup, as hipóteses, eu não preciso defini-las de forma explícita. O que eu devo fazer é entender que todas as decisões que eu tomo são hipóteses até que eu as valide. E quando é o momento que eu as valido, né? Então, por exemplo, eu saí numa reunião com o cliente com um problema entendido e com um esboço de solução, aquele esboço de solução é uma hipótese, né? Ali, e todas as features que eu extraio daquele esboço de solução, todas as user stories são hipóteses. E quando eu pego aquela user story e abro em tarefas dentro da equipe, todas aquelas tarefas são hipóteses. E quando eu, no dia a dia, todos os dias no projeto, na minha sprint, eu me reúno com a equipe num daily meeting, eu estou ali para validar hipóteses. Quais são as hipóteses? Se as pessoas, está todo mundo tranquilo, não tem ninguém com algum problema que está impedindo de trabalhar. Se as pessoas estão realmente fazendo a coisa certa, o que elas deveriam estar fazendo. Se elas estão alinhadas na meta, se alguém não está pegando alguma coisa para fazer que não vai contribuir para a meta do time. Enfim, no daily meeting, tudo que eu faço ali é baseado na ideia de que eu acumulei um conjunto de hipóteses do dia anterior até hoje, e agora eu estou validando se as hipóteses estão coisa. Porque se elas não tiverem ok, eu atuo. Eu atuo para acertar. Então, se eu fiz estimativa de pontos no início de uma sprint, são hipóteses esses pontos. Eles são validados quando? No final da sprint. Se eu crio ali um escopo de features que vão ser desenvolvidas na sprint, todas essas features são hipóteses. Quando é que eu valido? Quando eu entrego para o usuário e ele diz, cara, é isso mesmo, está funcionando, está legal, é isso. Quando o desenvolvedor termina, imagina que você tem um processo onde você tem um desenvolvedor e depois alguém tem que fazer um teste no que ele fez. Quando o desenvolvedor termina, ele criou várias hipóteses. Ele criou a hipótese de que o que ele implementou está certo, não tem nenhum bug, que está com todos os padrões que deveria estar, que vai integrar com o código dos outros, que não vai... enfim, tem um monte. E quando que eu valido? Eu valido na hora que eu testo, eu valido na hora que eu faço review, eu valido na hora que eu integro no processo de integração contínua. Então, tudo que a gente faz, até na hora de codificar, né? Eu estou escrevendo um teste. Aquele teste é uma hipótese de que ele está validando a hipótese de que o código que está ali dentro está fazendo o que deveria estar fazendo. E quando é que eu valido? Quando eu rodo o teste. Então, isso faz com que, se eu rodar testes muito frequentemente, eu estou validando mais frequentemente as hipóteses. Se eu demorar muito para rodar, a probabilidade das hipóteses não serem validadas aumenta. E o que eu quero? Um ambiente onde eu tenha poucas hipóteses vivas no ar. Então, por isso, eu encurto
todos esses ciclos, né? Uhum. E aí, a fórmula que você mencionou, ela basicamente que é uma interrogação, uma seta, uma exclamação, e no meio tem mínimo de T. Depois a gente põe no vídeo aí para ficar claro. Ela diz o seguinte, que a interrogação representa as hipóteses que estão vivas no seu ambiente, a exclamação representa a validação, os processos que validam essas hipóteses, e a seta no meio com o mínimo de T, com min T, é a ação de você intencionalmente reduzir o tempo dessas hipóteses, dessa validação, diminuir a distância entre o momento que essas hipóteses nascem e o momento que elas são validadas. Quanto menor isso, melhor. E aí você pode usar isso, por exemplo, para comparar efetividade de práticas. Por exemplo, eu vou fazer uma reunião de stand-up. Se eu fizer uma reunião de stand-up uma vez por semana, na formulazinha eu estou deixando uma quantidade muito grande de hipóteses crescerem para validar no final da semana. Se eu fizer todo dia, eu estou validando muito mais rápido. Por exemplo, vamos comparar pair programming. Eu estou validando um monte de hipóteses ali, né? Quando as pessoas estão juntas e alguém está escrevendo código, ele está validando se o código já está no padrão certo, se pode ser que não tenha algum caminho ali que não foi pensado, enfim, tem várias coisas que estão acontecendo ali no código. Se eu substituir pair programming por pair review, onde a revisão de código é feita depois que o programador termina tudo o que ele tinha que fazer, e faz o handoff para alguém fazer o review, o que você fez, né? Você deixou todas as hipóteses de código crescerem e validou ela depois. Então o tempo foi maior. Então se você quer otimizar uma prática de review, você otimiza como? Reduzindo esse tempo, e uma das maneiras de fazer isso, por exemplo, é adotar um pair programming. Então esse entendimento, ele nos permite fazer uma coisa que eu chamo de design de processo, onde você não fica mais refém de seguir as receitas de bolo dos métodos, e aí você assume o protagonismo do seu próprio processo. E aí você consegue desenhar um processo de trabalho que esteja adequado à realidade que você vive, que muitas vezes é diferente da realidade para a qual aquele método foi construído, né? E aí você fica tentando, distorcer a sua realidade para poder usar um método. E o método fica ali. Que era que todo SAP do passado, né, que a gente se adequava à ferramenta, né, e não ao contrário. E aí fica estranho, né, porque parece que o método é a meta. E não é. A meta não é fazer Scrum, ou fazer XP, ou fazer Kanban. Não é ser by the book. A meta é melhorar o projeto, o processo e tal, e esses métodos ajudam nisso, né? Mas... E cada time pode ter o seu também dentro de uma mesma organização. Exato, e tem que ter, né? Porque se todos os times estiverem fazendo Scrum by the book igualzinho, tem alguma coisa muito maluca acontecendo, porque né, cada ambiente tem particularidades, tem questões que precisam ser respeitadas e que eu acho que distorcer o contexto em nome do método, eu acho que é muito foco na ferramenta, é muito, sabe, eu acho que é muito...